Olá pessoal, sou Fernando Tendolini, Head de Renda Variável aqui do Fator. E esse vídeo é para a gente falar um pouco sobre o fundo Fator Momento no mês de dezembro de 24. O mês de dezembro de 24 foi muito difícil. Nós tivemos aqui vários pontos que pioraram o cenário. O cenário que no início do ano era até bastante favorável. A expectativa era de controle e de medidas de controle fiscal que fossem se consolidando ao longo do ano, assim como também do controle de inflação. Mas a partir do segundo semestre do ano de 24, aqui no Brasil especificamente, nós tivemos um pouco da mudança desse cenário. E dezembro foi muito complicado. Dezembro colheu os frutos de algumas medidas aquém da expectativa do mercado, na condução da política fiscal e no controle da questão do endividamento público. Isso se refletiu em aumento muito forte das taxas de juros e uma forte desvalorização do real. Essa forte desvalorização do real, que chegou em alguns momentos a ser cotado a 6,30, piorou muito a percepção futura da inflação. Desancorou bastante as expectativas dos investidores, que tinham e que temos até nesse momento as variáveis macroeconômicas bastante favoráveis, com um PIB forte, com desemprego bastante baixo e com dinamismo econômico forte que poderia ser o fruto aí do início de 2025, mas que pelo jeito foi abortado por toda essa confusão. Então a gente vê aí bastante revisão para baixo de expectativa de crescimento, a inflação mais forte para o ano de 25, e com isso fica bastante complicado se apostar que o trabalho do Banco Central vai ser fácil. Inclusive, a última decisão do Banco Central não só foi aumentar a taxa de juros aqui, como já colocar os próximos aumentos na pauta do dia. Isso foi bastante prejudicial para o mercado de ações. O Ibovespa caiu mais de 4%. O índice Small Caps, que é um pouco de referência um pouco mais diluída do mercado de ações aqui no Brasil, com as empresas também menores, caiu quase 8% e foi bastante penalizado por conta disso. Quando a gente olha para fora, a gente teve alguns efeitos também que prejudicaram esse dinamismo, colocaram um pouco mais de gasolina nesse fogo. A gente teve aí a questão das primeiras interações do Donald Trump com o presidente eleito dos Estados Unidos. E as várias medidas que estão no papel, como, por exemplo, a questão das tarifas de importação, a questão que se fala bastante da questão de imigração nos Estados Unidos, são medidas que elas têm um caráter aí inflacionário. Além disso, existe uma questão importante em relação à relação de comércio transnacional, que poderá mexer nessas variáveis de produção de uma forma global, de uma forma geral, não só em relação a fluxo, como também em relação a preços. Ou seja, o próprio cenário americano de crescimento e de inflação, ele está um pouco sob escrutínio, apesar de os dados estarem bastante positivos. O que também tem tirado a expectativa de que o Fed tenha uma postura muito dovish para as próximas reuniões. Ou seja, o ciclo também de afrouxamento monetário nos Estados Unidos parece ser mais curto do que inicialmente se esperava com essas próximas medidas. Ou seja, o ano de 2025, ele é um ano que começa com com um cenário embaçado, bastante pouca previsibilidade, o que tem levado os investidores a certas realocações dos seus ativos em busca um pouco mais de segurança, um pouco menos de volatilidade. Isso não significa que os ativos não estejam em preços bastante depreciados, principalmente pela questão aí do câmbio do dólar, que se valorizou bastante em relação às moedas, principalmente aqui no nosso caso, em relação ao real. Como a gente pode ver aqui na performance do fundo, a carteira dele acabou tendo uma performance bastante parecida com a média do que é o índice Small Cap, perto de 8% de queda, e naturalmente as piores performances vêm dos setores muito mais ligados à alavancagem de renda, então a gente pode falar de setores ligados ao varejo, ao consumo e até ao setor de real estate, de incorporadoras, que vinha e vem performando bastante bem do ponto de vista da economia real.
mas o investidor acabou se retraindo em relação às suas ações. Essa é uma participação relativamente importante do fundo, não que o fundo tivesse um cenário que não contemplasse isso, mas a gente acha que o valuation de muitas dessas companhias está muito baixo e que qualquer respiro ou qualquer contraponto em relação a todo esse cenário ruim, ele pode rapidamente recuperar a partir disso. O contraponto que a gente faz na nossa carteira em relação a isso são empresas muito mais ligadas ao setor exportador e, portanto, com um viés favorável à desvalorização aí do real. Empresas como Suzano, JBS, são participações importantes na carteira. E, finalmente, a gente tem adotado uma outra postura em relação ao balance, né, o contrabalanço da carteira, que são as empresas listadas lá fora, das grandes companhias, as grandes companhias listadas no S&P, ligadas ao setor de tecnologia, de inovação, e que são grandes oligopólios, que podem se beneficiar dessa maré favorável com a troca de governo, e também estão expostas à desvalorização cambial, porque estão cotadas no outro mercado. Então, essa tem sido a nossa forma de proteção da carteira. Ao invés de mudar a alocação das empresas que a gente acha que estão bastante desvalorizadas e oferecem bastante retorno para o longo prazo, a gente prefere mantê-las na carteira, mas fazer um contraponto com outras participações também importantes, como eu citei JBS, como eu citei Suzano, e as empresas listadas, os BDRs de empresas lá fora, como, por exemplo, Google, a Microsoft, a Meta e os BDRs do Mercado Livre. Na carteira vendida, a exposição continuou bastante grande, a gente não desalocou o fundo por conta dessa estratégia que eu acabei falando agora. Então, a carteira acabou ficando bastante exposta, 95% na exposição líquida, e a carteira vendida não trouxe nenhuma grande contribuição para a rentabilidade final da carteira do fundo. Os setores de alocação principais hoje, quando a gente aglutina, eles acabam tendo uma forte participação desses BDRs, perto de 20% da carteira. Depois nós continuamos aqui com as questões do setor imobiliário, que ainda são grandes, pulverizado em 4 ou 5 participações para diminuir o risco de evento em uma ou outra empresa. Também materiais básicos, como eu falei, principalmente a posição de Suzano, e um pouco da parte de bebidas e alimentos, que é a participação de JBS, que é uma grande participação na nossa carteira. Acho que essa tem a cara da carteira hoje, ou seja, importantes segmentos exportadores brasileiros, mais uma parcela grande dessas empresas listadas nos Estados Unidos, os seus BDRs aqui na B3. Para encerrar, o fundo, portanto, fechou aí o ano com cerca de 22% de desvalorização, que é um pouco melhor do que os 25% de queda que nós vimos aqui no índice Small Caps. Esse resultado é um pouco pior do que foi o Ibovespa, que conta na sua carteira com maior concentração em setores mais consolidados da economia, com menos volatilidade, como é o setor bancário, a própria participação de Petrobras, que não refletem a média do mercado. De qualquer forma, a gente tem buscado bastante essa estratégia de diversificação de carteira para justamente continuar com a exposição no mercado de ações, que está bastante barato, que está bastante depreciado, que mostra, nesse momento, níveis de precificação da pandemia, ou até do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, e que a gente acha que não é o caso. Portanto, nós estamos com precificação bastante atrativa. Para não desalocar, ou seja, para continuar alocado no mercado de ações brasileiro e em escolhas de participações que estejam bastante atraentes nesse momento, a gente faz o contraponto, o balanço da carteira com essa questão de exposição ao câmbio. Bom, pessoal, para esse mês de dezembro, acho que era isso. Espero que tenham gostado e até o próximo mês.